E aí galera, cheguei, professor André Asnar aqui mais uma vez para a gente falar sobre acústica. O que a gente vai falar na aula de hoje? Vamos dar um revisex sobre o que é a acústica, o que ela estuda e falar sobre o tal do Sonic Boom. Povo, você sabe, já ouviu o Sonic Boom? Já ouviu essa expressão? Tirando o Street Fighter, né, que tem o Guile que faz Sonic Boom, Sonic Boom. Já ouviu falar o que é o Sonic Boom no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Só relembrando, antes de falar do Sonic Boom, o que a acústica estuda? O som. E as características do som que você já conhece são essas aqui, ó. É uma onda mecânica, ela se propaga apenas em meios materiais, ou seja, por ser uma onda mecânica, ela não se propaga no vácuo, ela é uma onda longitudinal, tridimensional, e isso aqui é muito interessante porque a velocidade do som é maior nos sólidos do que no líquido, do que nos gases. Show? Velocidade do som maior no sólido do que no líquido, do que nos gases. O que a gente escuta de som? Em se tratando de frequência, em se tratando de tom, nós escutamos nessa faixa de 20 Hz a 20.000 Hz. Tá, professor? Isso aí é o que a gente ouve, né? Exatamente. Povo, agora, o que está aqui, chamado de infrassom, pode estar o volume que for, você não vai ouvir. E o que está para cá, para cima de 20.000 Hz, pode ser 20.001, prof? Pode, sem problema nenhum. Para cima de 20.000 Hz é chamado de ultrassom. E o que está para cá, meu, você também não vai ouvir, tá? Pode estar no volume que for. Porém, a gente usa bastante esse ultrassom no nosso cotidiano. Aonde que tem ultrassom no nosso cotidiano, povo? Tem no sonar. O que é o sonar? Sonar é quando o navio ele tem um aparelhinho que quer medir a profundidade das águas em que ele está. Ou se está passando cardume embaixo ou não. O que ele faz? Ele manda um som, no caso ultrassom, que o ser humano não consegue ouvir. Então ele manda o ultrassom ele vai, ele bate lá no chão do oceano e reflete e volta. Esse aparelho, que é um emissor-receptor, ele calcula, ou melhor, ele mede o tempo que leva para o som ir e voltar, calcula a distância, justamente a profundidade. Então o ultrassom a gente utiliza para saber isso aí. Outra coisa que é utilizado o ultrassom, como que é? No exame de ultrassom, que é, você tá, a mamãe está gravidinha, tá com um barrigão, eis que o médico ele tem na mão um receptor emissor de ultrassom, olha só, passa um gelzinho e ele fica fazendo assim, ó, né? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, a barriguinha tá aqui, a cabeça do bebê tá aqui, isso aqui é a cabeça do bebê, e aqui é a parede lá, o resto da mãe, né? Aqui é a barriguinha, o bebê tá aqui, tal. E eis que ele emite ultrassom e recebe esse ultrassom. Ultrassom é emitido quando tá aqui, ó, bate aqui na parede, na cabeça do bebê e volta, reflete. Daí ele consegue medir o tempo que leva para ele ir e voltar. Beleza, povo? Daí, quando o aparelho tá por aqui, o som vem, opa, passou pelo bebê, bateu aqui, voltou. Ele consegue também medir o tempo que leva para ir e voltar. Dito isso, o que ele faz? Ele faz uma continha super simples de velocidade média igual a ΔS sobre ΔT e consegue desenhar o bebezinho que está lá dentro da barriguinha da mãe. Fechou? Esse é o ultrassom. Então, a gente utiliza para várias coisas. Outra coisa, quando fala em morcegos, olha que legal, meu. O morcego, ele emite ultrassom. O morcego é cego? O morcego não é cego, mas ele tem um sistema de ecolocalização. Como assim um sistema de ecolocalização? Ele emite ultrassom, o ultrassom ele vai, ele bate no obstáculo e volta. Quando o morcego consegue medir esse tempo de ida e de volta e ele consegue saber que tem um obstáculo ali, ele vai e desvia daquele obstáculo, sacou? É um sistema de ecolocalização por ultrassom. Detalhe, o morcego emite tanto som quanto o ultrassom, ele consegue emitir nas duas frequências, nas duas faixas de frequência, tá? Então a gente utiliza isso aqui pra caramba e utiliza também isso aqui pra caramba e isso aqui é o que a gente ouve. Sucesso? Beleza. A gente viu também a questão da velocidade do som depende da temperatura e agora vem o Sonic Boom. Sonic Boom, povo, o que é o Sonic Boom? É quando eu tenho uma nave que acelera e consegue passar da velocidade do som. E isso é muito interessante.
Quando acontece isso, lembre-se, o som é pressão, o som é vibração, tá? Toda vez que você faz som em alguma coisa, você está vibrando esta coisa, beleza? Então imagine uma nave, um avião que é supersônico, que a gente fala. O avião vai indo, vai indo, vai indo, e quando, à medida que ele vai indo, ele vai comprimindo o ar na frente dele. Ele vai comprimindo o ar na frente dele e vai formando este bico de pressão de ar. Quando ele consegue ultrapassar isso, ó, quando ele consegue ultrapassar isso aqui, ultrapassando a velocidade do som, acontece uma explosão. Acontece um boom, que é o que a gente chama de sonic, que vem de som, né? Sonic boom. Então, sonic boom é justamente a explosão que acontece quando uma nave que vem acelerando, ele consegue passar da velocidade do som. E daí, essa explosão de pressão, não tem fogo, não tem nada, tá? É uma explosão de pressão mesmo. Essa explosão de pressão pode, inclusive, quebrar coisas. Então, já aconteceu, lá em Brasília, aconteceu um caso assim, ó. Em Brasília tinha uma nave, tinha um avião que vinha que era supersônico. E ele passou pertinho da cidade. E quando ele passou pertinho da cidade com uma velocidade maior que do som, o sonic boom aconteceu lá na cidade. E daí o que aconteceu? As vidraças dos prédios que estavam próximos, tudo quebrou. Questão de pressão, sacou? E aí é a ideia do Sonic Boom. E relacionado ao Sonic Boom tem o número de Mach que a gente vê nos filmes. Isso aqui é muito legal. O número de Mach, povo, é justamente esta razão entre a velocidade da nave e a velocidade do som, que a gente pode colocar para 340 metros por segundo, sacou? Quando a gente fala que a nave está em Mach 1, Mach 1 é justamente quando ele está na velocidade do som. Daí ele vai acelerando. E daí ele acelera e chega em Mach 2. Quando ele chega em Mach 2, ó, quer dizer que a velocidade da aeronave é 2 vezes a velocidade do som. Sacou? Daí ele chegou em Mach 2. Agora, a partir de agora, quando você assiste filme, você vai poder entender perfeitamente o que é esse Mach aí. Mach 3, 3 vezes a velocidade do som. E por aí vai. E é muito doido. Sabe por quê? É muito doido que quando o avião está indo e está numa velocidade maior que a do som, ele está indo mais rápido do que o som que ele produz. Professor, como assim? O avião está vindo, mas você não ouve. Não. É tipo assim, o avião está vindo, você vê o aviãozinho lá, beleza. Daí ele passa por você não ouve nada. Daqui a pouco você ouve. Sacou? Ele está mais rápido do que o som que ele está produzindo. Isso é muito doideira. Então tá aí. O Sonic Boom é justamente essa ideia de você quebrar a velocidade do som. Beleza? Que depende da temperatura. Cuidado. Beleza, povo? O que mais que eu preciso saber? Eu preciso saber das qualidades fisiológicas do som. Galera, isso aqui é muito importante. São 3 palavrinhas especiais que você precisa lembrar. A primeira palavrinha, você já ouviu falar, que é o timbre. Timbre é a primeira palavrinha especial aí das qualidades fisiológicas do som. São 3. Tem timbre, tem altura e tem intensidade. 3 palavrinhas que a gente vai estudar. Nesta aula, timbre e altura. O que é o timbre? Timbre tem a ver com o formato da onda que você emite. Timbre tem a ver com o formato da onda que você emite. Cada pessoa tem um timbre diferente, porque cada pessoa tem uma caixa vocal aqui, ó. Esse queixinho bonitinho aqui, só quem tem sou eu, sacou? Ninguém mais tem. Nem tem irmão gêmeo, não, nem ele. Porque daí cresce um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali. Isso aí, só quem tem sou eu. Ou seja, o meu timbre é bem característico. Ninguém consegue imitar. Tem uns caras que conseguem chegar próximo. Mas um sistema eletrônico, por exemplo, não dá para você imitar o meu timbre, tá? Dá para me enganar aqui. Imitando aí me engana. Mas um sistema eletrônico não dá. Então o timbre tem a ver com o formato da onda que você emite. Povo, cada pessoa tem o seu, cada instrumento tem o seu. Não existe, olha essa, vai ficar de cara agora. Não existe 2 instrumentos com o mesmo timbre. Nem se o cara tá fazendo um violão aqui, ó. E daí acabou esse, já faz esse aqui. O mesmo cara. Só que este violão não vai ser exatamente igual a esse. Isso quer dizer que não existe 2 violões com o mesmo timbre. Existe, assim, sendo crica mesmo? Tem. Mas, né, se você for bem a fundo no negócio, você vai ver que não existe 2 timbres iguais.
Por isso que é importante, quem toca sabe disso, você tem marcas melhores do que outras. Embora não exista igual, tem marcas que são melhores, que fazem o violão com mais estilo, com mais ciência, inclusive, que dá um timbre mais suave, um timbre mais agradável. E tem marcas que faz com um timbre, enfim. Tá, então o timbre é característica do objeto, característica minha ou do instrumento. Detalhe, eu posso estar ouvindo uma banda e nessa banda tem guitarra, tem o violão e tem o baixo. Tá, os três instrumentos estão tocando a mesma nota, no mesmo volume, mas mesmo assim eu fecho os olhos e consigo perceber, ó, isso aqui é o baixo, esse aqui é a guitarra, esse aqui é o violão, porque cada um tem o seu timbre característico, tá? Então timbre é a característica que permite distinguir sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que as ondas sonoras correspondentes a esse som sejam diferentes. Então, um instrumento pode emitir uma onda assim, outro instrumento pode emitir uma onda na mesma frequência, mesmo volume, só que assim. Isso é característica do timbre. E a segunda palavrinha é a altura. Povo, aí que vem a complicação, porque a gente fala errado do nosso cotidiano. Quando a gente está falando assim, o som está alto, o que eu quero dizer? Que o volume está alto, confere? Só que o som alto, fisicamente falando e musicalmente falando, tem a ver com tom, com agudo e com grave. E no caso relacionado com a onda, a altura, ó, a altura tem a ver com anota isso aí pra mim, frequência. Frequência. Quanto maior a frequência, ó, quanto maior a frequência, maior o tom. Quanto menor a frequência, ó, cantei a mesma musiquinha, só com tons diferentes. Então, isso aqui é frequência menor, o som é baixo. Som baixo quer dizer grave. O som tá alto, ó, frequência maior, quer dizer que o som é agudo, som é agudo, quer dizer que o som é alto, som alto. Beleza? Se você for um cara que canta aí, você vai perceber que as vozes masculinas se dividem em 4. As vozes masculinas podem ser primeiro tenor, segundo tenor, barítono e baixo. São 4 vozes. Quem que é o primeiro tenor? Aquele cara que vai bem agudo, cara. Bem agudão. O segundo tenor, ele não vai tão agudo assim. O barítono é aquele que canta a melodia, só ali na boa, sossegadinho e tal. E baixo é aquele cara que vai lá embaixo. Bem grave. São 4 vozes masculinas. E a feminina também são 3 vozes, na verdade. A feminina tem primeiro soprano, segundo soprano e contralto. Tem gente que fala meso, enfim. Mas é a mesma coisa. Primeiro soprano, segundo soprano e contralto. Primeiro soprano é aquele que quebra a taça. Vai lá, sacou? Bem agudo. O segundo soprano, ele não vai tão alto, ela não vai tão alta assim, mas também vai alto. Agora, contralto é tipo Ana Carolina, né? Cantando, que é bem mais grave. Enfim, tá aí as duas palavrinhas, timbre e altura, tudo bem? E não confunda altura com volume, tá errado. Aí é que tá, som alto não quer dizer volume alto, som alto quer dizer som agudo. Som baixo quer dizer grave, aqui na física. Eu sei que no nosso cotidiano a gente fala diferente, mas aqui na física vai ser assim, tá? Para você acertar as questões, você tem que falar corretamente. Português bem correto. É isso aí. Show, povo! Então, para esta aula de agora, valeu! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau! Sonic Boom!